Olá, galera linda! Tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje, nesse dia que o Senhor nos deu? Como estão meus garotos, minhas garotas, esses jovens e adolescentes, essa geração eleita de Deus? Como vocês estão hoje? Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado do nosso último vídeo, do nosso último bate-papo. E hoje eu vou estar dando continuidade a esse assunto, tá bom? Então, hoje eu vou estar conversando mais um pouquinho para vocês sobre esse assunto de valorização da vida, sobre a questão de eu não querer mais viver, da minha vida ter perdido sentido. Aí, tem umas perguntinhas aqui para fazer para vocês. O que faz você se sentir por baixo ou para baixo? Como as pessoas, às vezes com palavras ou com atitudes, te afetam, te deixando você para baixo? E aí, uma pergunta que eu faço assim bem relevante, que às vezes você pode estar se fazendo. Por que Deus permite que isso aconteça comigo? Por que essas coisas estão acontecendo comigo e não com outras pessoas? E você pode estar se perguntando isso, não é? Então, hoje eu vou estar falando para vocês sobre você se aceitar do jeitinho que você é. Sem se preocupar com a opinião alheia, sem se preocupar com o que os outros pensam de você, mas se preocupar exclusivamente com o que Deus pensa de você e qual o propósito que Ele tem para você. Então vamos lá começar o nosso bate-papo? Então, eu vou colocar aqui algumas situações que às vezes pode estar acontecendo com você e você pode se identificar, tá? Você pode estar meio triste porque você não tem amigos. Você fala, deve ser chata mesmo porque não tem amigo nenhum, não é? Isso é uma situação. Outra situação é que você não quer mais ir à escola porque todos zombam de você porque você está acima do peso, né? Aí você fala, eu nunca vou conseguir emagrecer. Eu quero sumir da face da terra. Às vezes esse é um outro probleminha também. Às vezes você fala assim, eu odeio matemática. Eu não consigo aprender matemática. Só tiro nota baixa. Eu não sou inteligente o suficiente. Eu sou burro, idiota. Você pensa isso de você. Uma outra situação. E às vezes você se sente deslocado assim no meio da turma quando vai fazer educação física. Eu vou dar um jeito de pedir pra minha mãe lá pegar um atestado pra mim não precisar fazer educação física. Eu sou perna de pau, fica todo mundo dando risada de mim quando eu vou jogar futebol. Também não gosto de esporte. Isso também pode ser uma outra situação. E às vezes essa situação, e são só algumas, isso às vezes são situações que fazem com que vocês sofram. Sofram do que, Esther? De baixa autoestima. Você sabe o que é baixa autoestima? É quando você se olha, você se acha feio, inferior aos outros, incapaz de fazer as coisas. Você já se sentiu assim alguma vez? Você consegue pensar assim, às vezes, um monte de coisa que você odeia em você? Você só vê em você defeito? Você já procurou, por um acaso, você qualidade? Porque quando a gente está com um problema de baixa autoestima, a gente não esquece que nós temos qualidades também. E só focamos nos nossos defeitos. E muitas das vezes, vocês jovens e adolescentes procuram se automutilar ou procuram o suicídio como uma forma de acabar com o sofrimento, porque também vocês podem estar com depressão. E, gente, depressão não é brincadeira. Depressão é uma doença que deve ser tratada. Tem que ir no psicólogo, tem que passar por médicos, ter acompanhamento dependendo do nível da sua depressão. Então não leve isso na brincadeira. Tanto você adolescente, você jovem e você também papai e mamãe que às vezes pode estar me escutando.
Preste atenção no que está acontecendo com seus filhos, quanto ao comportamento dele, porque depressão não é brincadeira, não é frescura. Depressão é coisa séria. E a depressão faz com que a gente fique com baixa autoestima, que a gente só veja os nossos defeitos, não vemos as nossas qualidades. E quais são as situações que você pode estar se sentindo por baixo, sofrendo de baixa autoestima? Como eu vou saber se eu estou sofrendo desse mal? É quando eu me olho no espelho, eu me acho feio, eu acho que meu nariz é feio, meu cabelo tá ruim, aí implico com as minhas orelhas, com a minha barriga. E quando eu me acho inferior a outras pessoas também, quando eu acho que eu vejo um colega fazendo tudo, eu me acho menos inteligente, menos esperto, menos interessante, menos legal. O meu nível de comparação a minha medida é o outro e não Deus, e não eu mesma, aquele que está dentro de mim. Então, não pense que é só você que está nesse barco, não, viu? Tem esse tipo de pensamento. Existem milhares de pessoas que se sentem da mesma forma, feios, inferiores, incapazes. E, inclusive, na Bíblia, tem várias pessoas, vários personagens até que a gente admira, que eles se sentiram nessa situação. Por exemplo, Moisés, ele se sentiu incapaz de liderar o povo quando Deus falou com ele. Ele, não, mas eu não tenho capacidade. Por quê? Porque Moisés era gago. Olha só, Deus falou, não, você vai, chama teu irmão para ir junto com você. Ana, ela se sentia incapaz porque ela era esteira, ela não podia ter filho. Naquela época a mulher não era valorizada, ela era valorizada um pouquinho se ela desse ao marido filhos homens. Também Gideão, ele se sentiu inferior porque ele era pobre. E olha só, ele com 300 homens venceu uma guerra. Deus colocou ele na frente do povo. Ele falou, mas Senhor, eu sou o mais humilde da casa do meu pai. Então ele tinha complexo de inferioridade. Jeremias também, ele se sentia incapaz de ser um profeta de Deus. Olha só, ele escreveu 2 livros. Foi um dos grandes profetas que Deus colocou na terra para poder ajudar o povo. E Jesus também, se vocês pegarem lá, o nosso mestre dos mestres, o nosso Deus e Senhor, ele também se sentiu incapaz. Vou ler para vocês aqui, Mateus 26, do versículo 36 ao 39. Olha só como que Jesus se sentiu incapaz de cumprir a missão a qual ele veio. Está escrito bem assim. Então Jesus levou os seus discípulos a um bosque ajardinado, o Getsêmani, e os mandou sentar e esperar enquanto ele ia diante para orar. Levou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, junto com ele, e começou a sentir-se cheio de angústia e tristeza. Olha só, Jesus sentindo angústia e tristeza. Então ele diz, a minha alma está cheia de pavor, de tristeza, a ponto de morrer. Fiquem aqui acordados comigo. Ele pediu ajuda para os amigos dele. Ele avançou um pouco mais adiante, caiu com o rosto no chão e orou, meu Pai, se for possível, que esse cálice seja tirado de mim, contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Depois ele voltou aos 3 discípulos e encontrou como? Dormindo. Pedro chamou ele. Vocês não puderam ficar acordados comigo nem mesmo 1 hora? Fiquem atentos e orem. Deste modo, a tentação vencerá vocês, pois o espírito, na verdade, está disposto, mas o nosso corpo é fraco. Então, às vezes, esse complexo que você tem de inferioridade, complexo de baixa autoestima, é porque o nosso corpo, esse avatar aqui, onde o Espírito de Deus está morando dentro, ele é fraco. Nossa alma, que é a nossa cabeça, a nossa parte emocional é fraca, mas o Espírito Santo de Deus que mora dentro de você, ele é forte. Então, você tem que buscar essa força que você está procurando, essa alegria em Jesus. É nele que você vai encontrar. E
observando a sua história, o que você está passando nesse momento de aflição, com quais desses personagens que eu acabei de falar é que você mais se identifica, assim, na questão de você se sentir por baixo, com baixa autoestima? Com Ana, com Moisés, com Gideão, com Jeremias ou com Jesus? Com qual que você se identifica? Com a história de qual deles? Então, grandes homens e mulheres de Deus, eles passaram por momentos de baixa autoestima, assim como você. Então, você não está sozinho no mundo. Se eles que foram colocados aqui como exemplos a serem seguidos tinha baixa autoestima, quem somos nós, réis pecadores, réis mortais, achar que somos melhores do que eles, não é? Então, nem sempre as pessoas que às vezes te deixam você triste também, elas estão falando a verdade. Porque Deus, ele se manifesta na nossa fraqueza. E quando nós nos sentimos fracos, se a gente dá lugar para o Espírito dele que habita dentro de nós nos ajudar, aí o que vai acontecer com nós? Nós vamos sentir a nossa autoestima elevada. Ao invés de nós sentir baixa autoestima, aí nós vamos sentir o quê? A autoestima. Até mesmo o apóstolo Paulo, que escreveu várias cartas, ele foi um homem que passou por muitas coisas difíceis. Olha só o que ele fala aqui em 2 Coríntios, no capítulo 12, que eu ler para vocês. 2 Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 9. Olha só o que ele fala aqui, E cada vez Deus disse: não, mas eu estou com você. Isso é tudo que você precisa. Meu poder revela-se melhor nos fracos. Agora sinto-me feliz em gloriar de ser tão fraco. Estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo. Em vez de alardear o meu próprio poder e os meus talentos, já eu sei que tudo é para o bem de Cristo. Sinto-me bem feliz com o espinho, os insultos, as durezas, as perseguições, as dificuldades, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Quanto menos tenho, mais dependo dele. Olha só, gente, essa passagem é maravilhosa. Então, quando eu entrego a minha vida, o meu problema, a minha tristeza, a minha dor para Deus, quando eu estou fraca, me sentindo que eu já não estou conseguindo nada, aí é que eu sou forte. É com a ajuda de Deus que eu vou ficar como? Por cima. Paulo aprendeu que quando se sentia por baixo, era a hora de deixar Deus ser prioridade na vida dele. Então, Deus prefere as pessoas que aos olhos do mundo, o mundo pode te achar você fraco, você louco, você humilde, você desprezado, você insignificante. Isso o mundo, até você mesmo pode estar achando isso. Mas, para Deus, você é especial. Assim, do jeitinho que Ele te criou. Porque Deus não cria nada imperfeito. Você é 100% perfeito. Você é a obra-prima da natureza dele. Já pensou que Deus quer agir exatamente através desse que você acha que é o seu defeito ou problema que tanto te incomoda? Ele quer usar isso para que você seja uma pessoa melhor? Ou para que você, através disso que você acha que é um problema, você transborde, você seja exemplo para outras pessoas? Então, faça dessas palavras de Paulo assim como se fosse um guia para você. De boa vontade eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, tá bom? Vou dar aqui uma liçãozinha de casa para você fazer.
Pega aí uma folha de caderno, uma folha de papel e coloca bem assim, lá em cima, escreve Deus. Escreve Deus na sua folha de papel. E aí embaixo você escreve: para acreditar em Deus, eu preciso acreditar primeiro em mim. Escreve isso. E aí você vai lá e só faz assim um tracinho na palavra D e na palavra S. Vai sobrar o quê? Eu. Então, se você não acreditar em você, não tem como você acreditar em Deus nem acreditar nas outras pessoas também. Aí depois que você escrever isso na folha, você divide lá a folha no meio, coloca assim, defeitos e qualidades. E procura dentro de você, vai escrevendo tudo que você acha que é defeito. E depois vai lá do outro lado e coloca as qualidades. Que você vai ver que para cada coisa que você acha que é um defeito seu, do outro lado tem uma qualidade. Às vezes tem até mais qualidade do que defeito. Então faça essa autoavaliação, façam esse exercício, tá bom? E aí, respira fundo, pede ajuda para Papai do Céu, que com certeza ele vai te ajudar, tá bom? E essa é a minha palavrinha para vocês, tá? Depois, se vocês quiserem, eu vou estar retomando, a gente conversando mais sobre esse assunto, tá? Mas eu espero, gente, que com essa palavra de amor, eu possa estar levando esse um pouco de alento, de carinho no coração de vocês, tá? Beijo e até o próximo vídeo.